Fala, pessoas! Primeiramente, queria agradecer a presença virtualmente, de todos vocês que estão acompanhando o Campão a Pé, que estão curtindo, compartilhando, dando feedback para mim, para nossa equipe, daquilo que está acontecendo. Então, para a gente é muito bom, a gente fica feliz de que esses vídeos, esses passeios, esse movimento esteja atingindo as pessoas, afetando as pessoas de alguma forma. Então, a gente já ganhou com o nosso projeto, com o resultado e com o alcance que ele está tendo. Então, também com uma forma de contribuir para a sociedade, para estudantes e principalmente para professores, a gente montou uma websérie, uma sériezinha em 3 etapas, em três pedaços, que a gente vai lançar aí nas nossas redes ao longo dessas próximas semanas. Essa vai ser um bate-papo, uma aula, enfim, uma troca, como está sempre ocorrendo entre a gente e principalmente enquanto professor. Eu, enquanto professor, quero compartilhar, trocar uma ideia e a gente seguir adiante nessas nossas trocas. Então, o que a gente vai apresentar hoje é um resultado de uma palestra que ocorreu no mês passado, no mês de abril, no SESC. O SESC me pediu para eu elaborar uma palestra tendo como foco arquitetura e urbanismo de 1922 a 2022. Então, tentei traçar um paralelo e um recorte dessa produção arquitetônica e urbanística na nossa cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nesses 100 anos. Então eu já adianto para vocês que 100 anos é impossível ser falado tudo, ser discutido tudo, debatido tudo. E nem é o meu objetivo. Isso é um recorte, então vai ter coisa que vai ficar para fora, vai ter coisa que vai ficar dentro e assim a gente vai seguindo. Então é somente uma análise, uma porção daquilo que a gente tem de produção arquitetônica e urbanística nesses últimos 100 anos. O nome desse nosso bate-papo, a nossa palestra, a nossa aula, é 1922-2022, um marco em meio às transformações arquitetônicas e urbanísticas de Campo Grande. Como vocês me conhecem, eu sou o professor João Santos e agora a gente vai então conversar um pouco nesse período sobre essas etapas. Bora lá, pessoas! Então vamos começar a nossa aula. A intenção é que a gente seja sucinto, que a gente tenha ali um recorte em relação à arquitetura e urbanismo em Campo Grande nesses últimos 100 anos. O nome da palestra, da nossa aula, do nosso bate-papo é 1922-2022, um marco em meio às transformações arquitetônicas e urbanísticas de Campo Grande. Só para a gente organizar a nossa conversa, e também é assim que a gente vai lançar esses vídeos, serão separados aqui em 3 etapas essa nossa conversa. A primeira etapa, a gente vai falar de Campo Grande, dos nativos da terra até 1922, fazendo um apanhado dessas informações até 1922 aqui em Campo Grande. A segunda etapa, nossa segunda pauta de discussão, é 1922, um marco arquitetônico em Campo Grande, o quartel da Avenida Afonso Pena. E a última etapa, esse último recorte que a gente vai trabalhar, é 1922-2022, um palimpsesto arquitetônico e urbanístico de Campo Grande. E depois a gente retoma no final mais para dar um fechamento e as considerações finais. Eu trouxe uma linha do tempo nesse slide só para a gente apontar aqui os principais marcos cronológicos. Eu não gosto nem da palavra principal, eu acho que dá para a gente pincelar, pensar ali alguns marcos arquitetônicos e urbanísticos da nossa cidade até 1922. Eu gosto de começar a falar de formação de cidade, formação de Campo Grande, a partir de 1905. Eu nem me remonto à chegada do José Antônio Pereira ou qualquer coisa do tipo. Enquanto cidade, a gente está trabalhando aqui com arquitetura e urbanismo. Enquanto cidade, esse prenúncio de cidade, eu destaco o primeiro Código de Postura de Campo Grande de 1905. Esse primeiro código ele é o que vai organizar essa pequena vila
né, esse pequeno aglomerado de pessoas que estava surgindo aqui na nossa região de Campo Grande. Então, em 1905, esse Código de Posturas, ele vem determinando, por exemplo, a limpeza das ruas, a limpeza dos açougues, dos abatedouros, aonde você deve ou não jogar o seu esgoto, não interferir em cursos d'água, até mesmo a relação de um controle social, quando a gente fala ali que era proibido algazarras, catira ou algo do tipo. E a gente sabe como que esses instrumentos urbanísticos, eles também influenciaram na hora de viver na cidade, inclusive o comportamento social sendo restringido ou delimitado ou cerceado a partir de instrumentos urbanísticos como um código de posturas. Daí a gente passa lá para 1909. 1909 a gente vai ter o nosso primeiro plano de arruamentos, que é a planta da cidade. Então é um grande fato e um grande marco cronológico dentro da nossa história urbanística, que é realmente agora esse aglomerado, essa vila possui uma planta. Né? Essa planta organizada de maneira racional, né? num traçado como um tabuleiro de xadrez, num traçado ortogonal, e a gente vai ter ali uma preparação dessa cidade para que ela cresça. A gente sabe ali das nossas grandes avenidas e como que esse traçado ortogonal e regular, ela facilita o crescimento da cidade, que foi o que ocorreu com Campo Grande. Em 1909 ainda a gente vai ter a planta do Rossio, que é a delimitação da área urbana. A gente tinha ali em 1909, o desenho da cidade, né, o primeiro desenho do Nilo Jari, e depois a gente vai ter ali a planta do Rossio, que é a delimitação da área urbana da cidade, área urbana e área rural. O que é interessante desse Rossio é, para além dessa planta e delimitação, o relatório que foi realizado juntamente com essa planta do Rossio. Então esse relatório ele vem falando desde os nossos cursos d'água, de como que a gente deveria se portar nessa porção de terra que é delimitada enquanto área urbana. Daí de 1909 a gente já pula para 1914 nessa nossa linha do tempo. 1914 é a chegada da Estrada de Ferro. A gente vai ver mais para frente, mas é o grande acontecimento da nossa cidade. A partir do momento que a Estrada de Ferro chega, as coisas vão mudar o curso da história aqui para nós em Campo Grande. Daí, além de 1914, eu destaco 1918, o ato número 7 da Intendência do Município, do Rosário Congro. Ele vai determinar a tipologia arquitetônica que deveria existir na cidade. Então, ele vai proibir, por exemplo, qualquer tipo de reforma ou de reparo em casas de taipa, que são as casas de barro em si. Então, ali a gente começa a perceber as transformações arquitetônicas a partir de um ato institucional, da Intendência Municipal. Regular, por exemplo, as alturas dos pés direitos dos ambientes, as aberturas desses ambientes para melhor ventilação e iluminação, de que as águas das chuvas não poderiam ser jogadas direto na rua. Então é ali que surge, por exemplo, as platibandas, principalmente nos grandes comércios e nas casas da região central. E a gente chega em 1922, já com a chegada da região militar, a 9ª região militar e propriamente os quartéis da Avenida Afonso Pena. Então essa é a nossa linha do tempo com os principais marcos arquitetônicos e urbanísticos até 1922. Daí a gente entra então nessa nossa primeira etapa, que é esse nosso primeira série dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, que é Campo Grande, dos nativos da terra até 1922. Eu gosto de começar qualquer tipo de conversa ou de bate-papo sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre história da nossa cidade, da nossa região, dizendo que a gente aqui chegou, enquanto o homem branco, quando chegou aqui nessa região, ela já era ocupada por diversas etnias, por diversos povos indígenas, e esses povos indígenas contribuíram com a arquitetura, com o urbanismo, com a cultura, com a nossa língua, com a nossa alimentação, com a nossa culinária. Então é importante a gente
o marco zero, o início da nossa conversa, ser sempre referenciando os povos indígenas. Aqui a gente tem vários grupos indígenas que contribuíram e ainda contribuem para a formação da nossa cidade, para a formação da nossa sociedade e para a formação da nossa cultura em geral. Então, antes de falar do homem branco, falaremos então dos povos nativos, aqueles que estavam aqui antes mesmo de qualquer um de nós chegarmos. Em relação à arquitetura, a gente está falando ali do início do século XX, 1922 até 1922. O que a gente tem dessa arquitetura do início do século XX? Como eu acabei de dizer em relação ao ato número 7 da Intendência Municipal, várias construções em taipa foram demolidas, já não existem mais. A gente tem poucos exemplares desse tipo de arquitetura de taipa, ou conhecida como taipa de pilão, taipa de mão, taipa de vara ou pau a pique. Um único exemplar, ou o exemplar mais famoso, ou aquele que ainda se encontra na cidade, é o Museu José Antônio Pereira. Ele é o resquício, é o remanescente arquitetônico dessa arquitetura tipo rancho, que era a arquitetura que se desenvolveu em Campo Grande do final do século XIX até meados do século XX, principalmente no início do século XX. O Museu José Antônio Pereira, ele é um representante então dessa primeira onda arquitetônica, que é essa arquitetura tipo rancho, essa arquitetura de barro, que no Brasil é muito comum, interior de Minas, interior de São Paulo, e aqui em Campo Grande também se desenvolveu e teve o seu processo de produção arquitetônica dessa arquitetura de barro, mas a gente não tem muitos exemplares, a maioria deles foram demolidos. A gente vem passando, então, de 1909, a própria planta de Campo Grande, a nossa planta de arruamentos de 1909. Em 1909, a gente já teria recebido aqui em Campo Grande a Comissão Chinor, que era a comissão que foi destinada para mapear por onde a estrada de ferro noroeste do Brasil iria passar. A partir do momento que se consagrou Campo Grande como um dos pontos que a ferrovia iria passar, Campo Grande já começa a receber esses ares de modernidade e de progresso advindos a partir da ferrovia. Então, em 1909, a gente vai ter a planta de arruamentos, elaborada pelo Nilo Javari Bahrein, ainda enquanto organização espacial, mas também como preparação para a chegada da ferrovia, preparação para essa cidade que iria se transformar a partir da chegada da estrada de ferro e principalmente com as mudanças e transformações urbanas que a chegada desse grande evento ocorreria na cidade. Então a primeira planta de arruamentos, ela nada mais é do que uma organização desse espaço para que quando a ferrovia chegasse, ela já estivesse preparada, essa cidade já estivesse preparada para receber esses ares de modernidade. Ainda em 1909, também enquanto reflexo dessa chegada da estrada de ferro, é o próprio delimitação do Rossio. Ali com a delimitação do Rossio, a gente já vai ver nesse slide, por exemplo, que a cidade já cresce. Então, aquele primeiro plano de arruamentos, ele já começa a ser extrapolado a partir da planta do Rossio. Já com a destinação da área específica para a estrada de ferro noroeste do Brasil, ao norte da cidade, mas também já delimitando o que é urbano, até onde essa área urbana poderia crescer e até onde ela poderia existir. É aqui que a gente fala então da planta do Rossio. Então o Rossio nada mais é do que a área urbana desse município. O município é formado pela área urbana, pela área rural, e essa área urbana é delimitada pela planta do Rossio. Então, para uma cidade que estava sendo planejada, programada, idealizada, isso já seria dois grandes diplomas de regulamentação do uso do solo, de como que essa cidade se organizaria a partir do seu plano de ruas, de praças, as quadras, os lotes, a quantidade de lotes, a testada desses lotes. Então isso a gente já teria mais definido tanto com a planta de arruamentos quanto com a planta de Rossio. 1914, chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil, isso na região norte da cidade. Eu gosto de dizer que a chegada da estrada de ferro ela vem como um marco.
né? Nada mais será como antes. A nossa cidade de Campo Grande, ela não se parece em nada com aquela cidade de antes de 1914. A Estrada de Ferro, ela impulsionou o urbanismo, ela impulsionou a arquitetura, ela impulsionou a economia, a sociedade, a cultura, a troca de pessoas, de mercadorias, o fluxo migratório. É nesse momento que a gente começa a receber a maioria dos nossos imigrantes aqui na nossa cidade. Então a Estrada de Ferro, e principalmente o encontro dos trilhos da Estrada de Ferro, que é o que a gente está mostrando nesse slide, é fenomenal. Eu adoro essa imagem, adoro essa foto, acho que é uma foto que marca bem e representa bem qual era o espírito que estava rondando esse encontro dos trilhos. Pela iconografia a gente consegue perceber alguns aspectos, várias camadas que a gente vai ter em relação a essa chegada dos trilhos. Isso em 1914. Então o encontro dos trilhos é o evento para a nossa cidade de maior relevância e importância, principalmente o que ocorre depois, as transformações urbanas, arquitetônicas e culturais que a nossa cidade até hoje guarda a partir da memória da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A gente começa a entrar então em algumas tipologias arquitetônicas e a produção arquitetônica de Campo Grande até 1922. O maior destaque para esse período em si é a Morada dos Baís, ou para quem é um pouco mais velho, é a famosa Pensão Pimentel. A Pensão Pimentel ou a Morada dos Baís, ela foi iniciada a sua construção em 1913 e finalizada em 1918. Ele é considerado o primeiro edifício em alvenaria de 2 pavimentos. Mas não teriam outros edifícios em 2 pavimentos em Campo Grande? Tinha. A gente tinha, por exemplo, o Hotel Democrata na 15 de novembro, que era em 2 pavimentos, só que é em taipa. Era em taipa e foi demolido também. Então, em alvenaria de tijolos, em 2 pavimentos, o primeiro edifício foi a Morada dos Baís, a Pensão Pimentel. E a localização dela? A localização da Morada dos Baís é na frente dos trilhos. Então, a implantação dessa edificação ela tem uma relevância também por conta dessa proximidade dos trilhos. Para além disso, a gente sabe de todo o imaginário que existe em relação a Morada dos Baís, de que o Bernardo Franco Baís teria impulsionado ou teria influenciado no próprio traçado do trilho. Mas vamos deixar isso para uma próxima conversa. Em relação à Morada dos Baís, a gente vê ali um edifício de um estilo arquitetônico vinculado ao ecletismo, como a maioria dos edifícios do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e ele então é um representante dessa arquitetura eclética em Campo Grande e principalmente de um marco arquitetônico no meio dessa paisagem. A Morada dos Baís ela está em destaque tanto para quem vem da região leste quanto quem vem pela região oeste. Essa bifurcação, então quem está no alto está vendo a Morada dos Baís, quem está no baixo está vendo a Morada dos Baís, então ela é vista por todos os ângulos e ela se encontra então como um marco urbano na nossa cidade. Ainda nessa primeira metade do século XX, a gente tem ali o Colégio Oswaldo Cruz, que foi construído em 1919. O Colégio Oswaldo Cruz ele foi idealizado enquanto um salão comercial. Ele não foi idealizado, pensado e construído para ser uma escola ou para ser um colégio em si. Ele é um salão comercial, que até se vê nos registros com um comércio de secos e molhados, também com uma localização privilegiada, porque ele está implantado na frente dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste, e na década de 20 ele vai se tornar então um colégio, vai receber algumas adaptações para se transformar num colégio, o Colégio Oswaldo Cruz. A arquitetura do Colégio Oswaldo Cruz também é vinculada ao ecletismo, tem ali suas características bem preservadas. Vou fazer um parêntese aqui, que eu não falei. Aqui a gente não vai... Eu não estou aqui hoje para a gente falar nem de mortos, nem daquilo... Quando eu falo mortos, é daquelas edificações que já foram demolidas. Tá? Então, assim, demoliu, acabou, já foi. Eu não vou ficar aqui chorando pelos mortos. E também, nas imagens que vocês vão ver ali, eu tentei trabalhar somente com iconografia.
Então são imagens históricas, né? São imagens antigas. Então eu preferi trabalhar com isso principalmente para valorizar a pesquisa em si, né? A pesquisa da iconografia, da importância dos nossos centros de pesquisa daqui de Campo Grande. Então vocês vão ver aí imagens históricas e edifícios que sobreviveram ao tempo. Não vou trabalhar com edifícios que foram demolidos e ficar aqui chorando por aquilo que já se foi. A gente chega ainda também em 1919 com a construção da Igreja de São Benedito, lá na Tia Eva. É o templo religioso mais antigo de Campo Grande. A gente está falando aqui de uma edificação, de uma tipologia arquitetônica, enquanto edifício religioso, de maior relevância para a nossa cidade. A gente está falando aqui de um edifício centenário, de um edifício que sobreviveu ao tempo. E principalmente porque faz parte da memória afetiva e da memória histórica de uma comunidade negra, que é a comunidade quilombola Eva Maria de Jesus, Tia Eva. Né? E como que essa comunidade também contribuiu tanto para a arquitetura de Campo Grande como para a construção civil. A gente está falando aqui de um edifício religioso, idealizado e construído por uma comunidade que não teria condições de acesso a informações de como se deveria construir, ou melhor forma, ou melhor projeto. O que a gente sabe é que os membros dessa comunidade, principalmente os homens, trabalhavam na construção civil aqui em Campo Grande. Ao trabalhar na construção civil, adquire um conhecimento de como se fazer um edifício, de como se construir, de como se levantar uma parede, de como idealizar um edifício em si de alguma forma. E é por meio desse conhecimento do dia a dia que a gente vai ter na Igreja de São Benedito um exemplar riquíssimo. Um riquíssimo em relação à sua escala, às suas ornamentações, a sua simetria. Então ele é um edifício singelo, mas ele é todo redondinho, todo certinho, todo pensado de maneira coerente. E além de ser representante dessa arquitetura religiosa. Então a gente destaca ali a Igreja de São Benedito, principalmente por ser o edifício religioso mais antigo da nossa cidade e também por essa contribuição da comunidade Tia Eva na arquitetura e na construção civil. A gente tem relatos de membros da comunidade Tia Eva como construtores, pedreiros, artífices, por exemplo, do edifício dos Correios. Então eles tiveram participação na construção civil da nossa cidade e principalmente nos marcos arquitetônicos que a gente vai ver hoje, que a gente vê no nosso dia a dia, tem ali a mão da comunidade Tia Eva também, que pouco a gente discute, pouco a gente vai pesquisar, debater e que é um foco de trabalho ali para um futuro, né, em relação a essas contribuições da comunidade Tia Eva na arquitetura e na construção civil. A gente vai ter aqui também, ainda nesse início da nossa conversa, em 1921, a casa de Arnaldo Estevo de Figueiredo, ali na Avenida Calógeras. A gente está falando aqui de um exemplar de uma arquitetura residencial, né, uma casa. Então, uma das casas mais antigas de Campo Grande também, que é a casa do Arnaldo Estevo de Figueiredo, lá em 1921. Aqui nessa foto, né, uma foto icônica também da década de 30, né, acervo do Arca, nosso arquivo histórico de Campo Grande, a gente consegue ver desde a arquitetura, que isso que é legal, que é o nosso foco, que a gente está conversando hoje aqui, mas também o carro, as roupas, a pavimentação, né? Então como que uma imagem é rica para a gente analisar esses contextos que a gente está tentando aqui debater. A casa do Arnaldo Estevo de Figueiredo é um representante ali de uma arquitetura residencial, como eu disse, mas é de uma arquitetura residencial que tem algumas características bem peculiares também. Ela tem uma inclinação na cobertura quase que de um chalé ou de um pagode japonês. Talvez dessa proximidade do próprio Arnaldo Estevo de Figueiredo com a comunidade nipônica, né, daqui da nossa cidade. Lembrando que foi Arnaldo Estevo de Figueiredo que idealizou a primeira feira de Campo Grande. Então, essa edificação, que ainda está lá presente, viva na nossa cidade, é um dos exemplares de arquitetura residencial mais antigos que a gente tem da cidade.
Então é um exemplar que a gente precisa cuidar com muito carinho. A gente não vai ter ele em toda a esquina, né? Então faz parte dessas transformações arquitetônicas da nossa cidade também. Ainda nesse primeiro período, a gente vai ter em 1921 um feito que é de bastante destaque e que é interessante, que é o plantio das árvores no canteiro central da Avenida Afonso Pena, né, pelo prefeito Arlindo Gomes. O prefeito Arlindo Gomes ele ficou conhecido por aquele prefeito que embelezou a cidade, que se preocupou nesse processo de embelezamento da cidade a partir de vegetação, de plantio de árvores. Então as nossas árvores ali da Afonso Pena são as nossas árvores centenárias, na qual também há um instrumento de proteção, elas são tombadas, então são protegidas, mas para além disso, ela compõe uma paisagem, a paisagem da nossa cidade, ela compõe o urbanismo da nossa cidade, das áreas verdes, das ruas largas, desse canteiro central da Avenida Afonso Pena, que é tão tradicional e tão peculiar da nossa cidade em si. Ainda sobre o prefeito Arlindo Gomes, o que a gente pode destacar também, que ele também foi responsável pela chegada dos quartéis, né, pela mudança da 9ª Região Militar de Corumbá para Campo Grande. Então, ele é responsável com a chegada dos quartéis e do exército propriamente dito em Campo Grande, o Arlindo Gomes, mas também é responsável por códigos de postura que também vinham dando diretrizes para arquitetura, para urbanismo, tamanho de lote, recuos e tudo aquilo que a gente conhece enquanto código de obras ou lei de uso do solo. Então, os primórdios dessas legislações a gente vai ter a partir dos códigos de posturas e em 1921 a gente vai ter ali então um código de postura pelo Arlindo Gomes, né, prefeito de Campo Grande à época. Então as figueiras da Avenida Afonso Pena de 1921 é uma transformação urbana, né, na qual a gente ainda se aproveita ou se apropria, né, desse grande feito do Arlindo Gomes ainda em 1921 e que 2022 nos traz conforto térmico, melhor caminhabilidade e vários outros benefícios, né, de que as vegetações nas áreas urbanas proporcionam para as cidades. 1921 é também um momento onde a gente vai ter ali o primeiro bairro de Campo Grande. O Arlindo Gomes, quando ele chama, né, ele consegue trazer a 9ª Região Militar para Campo Grande, eles já sabiam, né, depois de pesquisas, eles já sabiam onde esses quartéis seriam implantados, que é lá nos altos da Avenida Afonso Pena, né, no sentido contrário ao Parque dos Poderes, na Duque de Caxias, na qual a gente vai ter ali um vazio. Então a gente tinha a área urbana, o núcleo central da cidade, a previsão dos quartéis lá nos altos, né, a oeste da nossa cidade, e como que a gente interliga essas duas regiões que estão chegando ali, né? Essa região que já existe, que é essa área central, e essa região militar. É ali que então é criado o primeiro bairro de Campo Grande, que é o bairro Amambaí. Então o bairro Amambaí ele foi criado em dezembro de 1921, justamente com essa intenção de interligar a cidade, esse núcleo da cidade, com os quartéis. Então aqui nesse slide a gente consegue ver, por exemplo, a planta do bairro Amambaí de 1921 e esse crescimento da cidade para a região oeste. A gente tinha o núcleo central, o crescimento da cidade a norte a partir da chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Depois a gente vai ter em 1921 o crescimento dessa cidade a oeste com a chegada dos quartéis. Então é uma criação de um primeiro bairro, é a expansão urbana da cidade, a expansão dessa cidade e também do crescimento dessa cidade a oeste de Campo Grande. A gente encerra então essa nossa primeira etapa. A gente só fazendo um recapitulando desse nosso primeiro vídeo, dessa nossa primeira aula. Como que a gente
ainda guarda nas nossas edificações e na nossa própria cidade esses resquícios dessas primeiras ocupações, né? De 1922, a gente falou ali de Morada dos Baís de 1918, a gente falou de Igrejinha da Tia Eva. Então a gente tem uma produção arquitetônica e avanços no campo do urbanismo até 1922 e que são significativos e importantes para o restante da cidade, para o crescimento da cidade, para essa cidade que a gente conhece hoje. O próximo vídeo a gente vai falar do quartel da Avenida Afonso Pena, aquele amarelinho que a gente passa, e agora não é mais amarelinho, agora ele é azul, mas agradeço, peço que vocês continuem aqui com a gente. Curtiu, gostou do vídeo, gostou das informações, compartilha, passe para os amigos, repasse para os professores, para os colegas, vai fazer um trabalho sobre Campo Grande, sobre arquitetura e urbanismo em Campo Grande, curta, compartilha, dá um like, a gente espera vocês nos próximos episódios. Até mais!